Você tem sido fiel, querido, em todo tempo? Em todo tempo tem sido fiel? Nossa palavra de hoje está em Provérbios, capítulo 16. Quero que você faça uma meditação nessa palavra. Provérbios, capítulo 16. Vamos ler o versículo de número 3. Onde a Bíblia, a palavra do Senhor, fala de fidelidade. Consagra ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia dura para sempre. Planta, Deus, essa semente em nossos corações e que ela venha dar o fruto na estação correta. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós hoje vamos meditar em cima dessa palavra maravilhosa. Quantos de vocês, do fundo do coração, ao planejarem alguma coisa, chamam o Senhor para lhes ajudar a planejar? Ou será que você planeja e pensa, eu acho que o Senhor está comigo? Eu acho não, eu tenho certeza Ele está comigo. Mas você não chamou Ele para planejar. Você planejou sozinho. E você crê que as coisas irão dar certo. Você acredita que as coisas vão caminhar tudo bem. O problema é que quando uma coisa não sai bem, quando uma peça desse planejamento, ela não sai legal, aí é que você vai lembrar do Senhor. Puxa, eu não conversei com o Senhor. Eu não fui lá compartilhar com Ele os meus planos. Mas eu estava tão convicto de que aquilo ali iria dar certo, mas eu não cheguei mesmo a falar com Ele. Eu até cogitei a possibilidade de falar com Ele, mas a casa estava cheia de menino, tinha um monte de louça para lavar, quem sabe estava no trânsito e não dava, estava no ônibus e veio rápido. Eu não falei com o Senhor, mas eu não sabia que isso ia dar errado nesse ponto. E a Bíblia diz, queridos, inclusive lá no versículo de número 1, o planejar é do homem, mas o realizar é de Deus. No 3, ele vai dizer o seguinte, olha, conversa com o Senhor, e se Ele der o aval, os teus planos serão bem-sucedidos. No 9, ele vai dizer o seguinte, procura o Senhor, apresenta os seus planos para Ele, e os teus passos serão plenos. Nós não temos, queridos, o costume, a cultura de orar, de tirar esse tempo de qualidade com Deus, de colocar ali um cafezinho na mesa. Você está tomando café, às vezes a mulher está longe, às vezes o marido já foi trabalhar, e você sequer agradece por aquele café. Você sequer lembra que existe Deus. Perdemos o costume de orar, agradecer a Deus pelaquela xícara de café e aquele pão torrado. Perdemos, queridos. Perdemos a comunhão com Deus. Perdemos ali a sensibilidade de ouvir o Senhor. E nós precisamos aprender a ter essa sintonia com Deus. Ainda que as consequências digam não, mas você tem que ter essa sintonia com Deus. Você tem que lembrar, segunda-feira de manhã,
quando alguém está batendo na porta ali, cobrando ali a bacia, a rede que você comprou. O cara está numa perturbação terrível. Parece-me que ele só vem aos domingos, né? Não vem segunda. Você lembra, eu sou crente. Você olha para a Bíblia e diz, não, eu sou crente. E você vai ali conversando com Deus. E você conversa com Deus como Ana conversou com Deus. Ana conversava com Deus a ponto do sacerdote olhar ela chorando. E o sacerdote achava que Ana estava chapada. Se ela está cheia da cachaça. E Ana disse, não, meu Senhor, é porque o meu coração, ele se exulta no Senhor, eu aguardo com a graça do Senhor. E ali o sacerdote entendeu uma mulher que tinha intimidade com Deus, ela falava sozinha. E quando alguém te ver falando sozinho, sozinha, e pensar, esse cara é maluco, e essa mulher, ela não está bem da bola, deixa para lá. A Bíblia diz que é assim mesmo. Só os loucos, somente os loucos, eles tentarão essa intimidade com Deus, queridos. Somente os loucos, eles se achegarão a Deus. E mais, os loucos não erram o caminho do Senhor jamais. Então deixa eu falar. Lá em Tefé tem uma comunidade, aí no Nepé tem uma comunidade que diz, deixa eu falar. E do outro lado tem uma que diz, fala quem quer. E por aí vai. Deixa eu falar. O importante é que você está servindo ao Senhor. E se você for dirigindo no carro, vai falando, vai conversando com o Senhor. Vai louvando, vai agradecendo a Ele. Planeja e diz, Senhor, senta aqui do lado. Senta aqui no meu carro ao lado. E se você ouvir o cinto puxar, não se assuste. Vá conversando com Ele, vá batendo um papo com Ele. Porque Deus, Ele procura intimidade contigo. Ele não está longe, Ele não é aquele Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, que está lá no passado. Não, 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 não. Ele mora aí dentro do teu coração. Tu falou, Ele ouve. E se tu abrir a porta, Ele entra e faz festa contigo. Esse é o Deus que você tem que ter intimidade com Ele. O mundo pode estar pegando fogo, mas Ele está contigo aqui. As coisas estão tremendo, terremoto igual aquele lá do Taiwan. Está caindo tudo. E Ele diz, não, filho, não se abala. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Mas o Senhor quer intimidade contigo. Ele quer que tu te acorde de manhã, ainda que tenha um monte de problemas aí. São contas para pagar, menino para levar na aula, problemas para resolver, bombas para desarmar, uma série de coisas, mas você tem que primeiro lembrar que você é um servo e uma serva do Senhor. Esse é o princípio do Senhor. Não podemos fazer como muitas vezes você ouve pessoas e até mesmo crentes. Ele diz, pastor, mas o meu livre-arbítrio aí, eu sei que eu não estou muito legal, mas eu tenho o meu livre-arbítrio para decidir algumas coisas. E eu costumo dizer, queridos, que nós não temos livre-arbítrio para nada. Um dia desse eu vi um piloto dizendo para o outro, está tudo sob controle. Tem nada sob controle. Absolutamente nada. Se você começar a pensar agora, até o final do culto, me diga, o que você acha que está sob controle na sua vida? Somente uma coisa, pastor, tem uma coisa que está sob o meu controle. Eu não descobri. Não tem absolutamente nada, mas se você descobrir, compartilhe comigo. Nada está sobre seu controle. Absolutamente nada.
Às vezes o cara diz, não, pastor, está sob meu controle aqui, eu estou aqui e tal. Não está nada sob controle. Vem algo inesperadamente, lança ele em terra, acabou o homem. O oxigênio é fechado, acabou o homem. Cadê o controle? Não tem controle. Não, mas os meus pensamentos são invioláveis. Esses estão no meu controle. Não estão no teu controle. Vem de repente algo inesperado e você começa a estar falando demais, sozinho. E não é com Deus não. Acabou o controle. Então nós não temos nada, queridos. Nada em nosso controle. Nós dependemos 100% de Deus. Nada está no nosso controle. Dependemos única e exclusivamente de Deus. Dependemos da misericórdia de Deus para que nós possamos continuar vivendo. Isso é para a gente entender como funciona a nossa sistemática, o nosso período aqui na Terra. Estamos aqui numa passagem, numa missão, e temos 2 objetivos a cumprir. Primeiro é amar o nosso Criador. Ainda que você não concorde com uma série de coisas. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu acho que isso deveria ser diferente, isso é assim assado. Não faz nenhuma diferença para Deus, que você concorda ou deixa de concordar. É assim que as coisas aconteceram. Você nasceu no Brasil, poderia ter nascido lá na Arábia Saudita, no Japão, mas nasceu aqui no Brasil. Você, quando nasceu, recebeu um nome, nem queria esse nome, talvez. Eu acho o meu nome meio feio, mas é esse que é seu. Vou mudar, pastor, esse é o teu nome. Isaías diz que o Senhor, linda essa passagem, a Bíblia diz que o Senhor te chamou pelo teu nome. E fim de conversa. Pode até ser feio para ti, mas para Deus, Ele é lindo, maravilhoso. Então você pode não concordar com um monte de coisa. Você nasceu aqui no Brasil, você fala português, você nem queria. Poxa, pastor, eu queria tanto falar inglês. Não, você vai falar português, porque foi aqui que você nasceu. Você pode pular, pode berrar, pode espernear, mas é português que você vai falar. E você nasceu aqui no Brasil. E olha, tem mais. Não te vergonhe da terra onde tu nasceu, hein? Porque tem coisa pior aí fora. Pastor, eu queria dar uma arrumada no meu nariz, que eu queria um nariz mais europeu, mais light. Esse é o teu nariz. Se for mexer muito, tem uma mulher aí que ela mexeu tanto no nariz que está virado ao contrário o nariz dela. E olha que ela tem dinheiro. Então segura o teu nariz aí, amigo, que é por aí o caminho. Pastor, minha orelha está abano, eu queria botar ela naquele estilo Dr. Spock, que fica lindo. Não, essa é a tua. Dr. Spock era do planeta Vulcano, essa é a tua orelha. Segura ela aí. Pastor, os meninos aqui em casa são tudo pequenininho, não cresceram, mas é porque o teu marido é pequeno e tu também. Fica tranquila. Não tem como esses meninos crescerem se eles são todos pequenos. E olha, aí tem mais, te alegra, porque os pequenos foram que derrubaram os gigantes. Fica tranquila. Quando os europeus olhavam o Romário, que era bem pequenininho, eles já começavam a se tremer. Cada cara de 2 metros, olhava ali aquele baixinho e dizia, esse cara vai fazer desgraça aqui. E ele fazia mesmo. Então a gente tem que aprender, queridos, a viver com aquilo que Deus nos deu e transformar isso em coisas boas para a nossa vida. Quem sabe um Romário da vida desse poderia se frustrar, viver deprimido, cabisbaixo, com complexo de inferioridade, todo lá esquisito. Não, se tornou um dos melhores jogadores do mundo. Hoje é senador da República e está aí brilhando, está fazendo o seu discurso, está fazendo o seu melhor. E muitas vezes nós ficamos deprimidos, achamos,
nasci em tal lugar, sou assim. Para com isso, rapaz. Compartilha o teu dia com teu Deus e Ele vai te levantar. Ele vai te engrandecer. Entrega os teus caminhos ao Senhor e Ele vai fazer isso ficar muito grande. Sair dessa pequenez, sair dessa reclamação, desse lenga-lenga, desse ai, desse mimimi, eu não posso, eu não consigo. Ele tenta uma vez, outra vez ele não tenta mais. Acho que não dá para mim, pastor. Todos nós temos o mesmo cérebro. Todos. Eu não tive muita oportunidade na vida, pastor. Nem você e nem um bilhão de pessoas. Mas eles estão aí na luta. Não baixaram a cabeça. Estão aí prontos para novos desafios. Nós vivemos aqui, queridos, vivemos aqui numa das maiores bênçãos do mundo. Nós temos água, temos fartura, temos uma floresta linda, maravilhosa, temos um ar muito maravilhoso, respiramos aqui legal. E às vezes o cara está reclamando da vida. Aí não. Aí é ofender ao Senhor, queridos. Aí é ofender ao Senhor. Então nós precisamos mudar essa nossa mentalidade, sair daquele raquitismo religioso e dizer, não, eu preciso realmente de mudança. O erro não está no sistema. Nós acusamos o sistema, acusamos as pessoas, acusamos o governo, o Estado, acusamos até mesmo Deus. Nós nunca estamos errados. Precisamos fazer uma reflexão, dar uma analisada na nossa vida e observar, será que isso procede? Será que realmente eu estou cumprindo com aquilo que o Senhor tem colocado em mim? Eu estou compartilhando com Ele todos os meus anseios, minhas dores, meu sofrimento, minhas alegrias? Será que eu estou compartilhando com Ele o meu planejamento? Será que é isso que eu estou fazendo? Eu já orei. Perdemos o costume de orar, queridos. Perdemos aquela intimidade de orar com Deus. Deus vai dizer, volta, lembra-te de onde caíste, volta ao teu primeiro amor. Quando você aceita Jesus, você fica muito alegre, você ora, você quer que outra pessoa também participe dessa alegria com você. Mas com o tempo você fica borocochô, reclamão, reclama de tudo. Vai ficando assim meio que ringento, rabugento, intolerável. Isso precisa mudar, queridos. Quando nós entregamos os nossos planos ao Senhor, Ele vai fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. O problema é que nós não queremos. A Bíblia vai contar o caso de um homem. Jesus ia a uma festa em Jerusalém e no caminho ele passa e olha um hospital. Hospital aproximadamente de 3 andares. Vou tentar resumir aqui para vocês. O nome do hospital era Casa de Misericórdia. Betesda, que quer dizer Casa de Misericórdia. E ele olhou dentro daquele hospital, viu uma multidão de pessoas. Algum gaiato, algum fake news, até naquela época já tinha. Espalharam uma notícia de que se o cara fosse lá, naquele local, levasse o doente lá, e o doente entrasse na água, ele iria ser curado. E com essa fake news espalhada ali na Judéia, em Jerusalém, foram muitos para aquele local ali. 3 andares ali de gente, querido. E olha que eu imagino que ia o enfermo e o acompanhante dele. E quando você vai numa missão, que você não tem tempo para voltar, que você não sabe quanto tempo você vai para lá, você leva um monte de bagulheira. Quando é uma viagem comum, você sai daqui e vai fazer uma viagem a uma outra cidade, você leva um monte de tranqueira. Agora pensa num lugar onde você não tem prazo para voltar.
Eu imagino que ali tinha churrasquinho, algodão doce, pipoca, o cara da loteria esportiva, o cara que vendia lá o sanduíche. Era uma multidão de gente ali, uma algazarra total. Agora pensa, junta tudo isso com aquele negócio, com aquele cheiro de carne inflamada, porque a Bíblia diz que ali haviam tuberculosos, leprosos, pessoas com muitas doenças esquisitas, muitos problemas ali, lotado de gente. Jesus passa e vê aquela arrumação toda ali. E ele vai tomar conhecimento de que algum artista, que não foi Picasso, nem Michelangelo, algum artista espalhou a notícia de que um anjo de época em época ele desce e toca nas águas. E o primeiro que pular, ele recebe a cura. Tem até um hino que leva essa heresia, que diz: move as águas, Senhor. E a galera gosta. Então, imagina aquela multidão de gente naquele local, entupido de pessoas, e o cara que estava enfermo, ele estava com o olho ali, estava fixo naquela água, fixo no tanque. Talvez 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, ele olhando ali para aquele tanque sem piscar, queridos. Porque ele sabia que se aquele tanque se movesse, aquelas águas se movessem, era o anjo que estava tocando, e o primeiro que corresse ali e caísse dentro, iria curado. Eu fico imaginando ali um menino sem vergonha jogando uma pedrinha lá dentro. Era uma correria desesperada de gente naquele tanque ali para tentar entrar primeiro. Mas eles ficavam ali com olhos quase secos, olhando aquele tanque. Não viria anjo algum, queridos, porque aquilo era uma crendice. Jesus vai desmontar essa crendice quando ele passa lá fora. E ele fica observando aquela arrumação, e ele chega próximo de um camarada que estava deitado ali no chão. Ele olha o cidadão olha para ele, ele olha para o cidadão olha para ele, aquele olho profundo, sofrido, estava ali há 38 anos. Eu vou repetir para vocês, 38 anos o camarada vivia ali. Eu acho que se tirasse ele ali, aparecia ali a marca dele naquele local. 38 anos. Esse não era um dos dinossauros. Havia uma senhora que andava encurvada há 18 anos também. Uma senhora que tinha uma corcunda e ela estava ali há 18 anos sofrendo. Às vezes o cara sofre 2, 3 anos, ele está ali naquela luta e ele já diz: eu vou sair da igreja, Deus me abandonou, Deus parece que não olha para mim, Deus me esqueceu, Deus fez isso, eu dei o meu tudo e ele não me deu nada, eu vou embora para casa. E ele faz aquele escândalo terrível. Aquela mulher estava há 18 anos com a corcunda olhando para baixo, queridos. Tinha uma outra que havia 12 anos que ela tinha um problema interno, um sangramento. 12 anos. Não eram 12 dias, nem 12 semanas, nem 12 meses. Eram 12 anos, queridos. Aí encontra aquela corcunda, 18 anos. E digo mais, a corcunda era da casa, hein? Era uma seguidora, uma cumpridora da lei. 18 anos naquela luta. E aí Jesus vai e encontra com esse cidadão. 38 anos. É uma vida, queridos. É uma vida. Jesus olha para ele. E a Bíblia diz que Jesus se compadece dele. E faz uma única pergunta para ele. O que Jesus perguntou para ele? Alguém lembra? Queres ser curado?
E olha o que ele responde para Jesus: Mestre, Senhor, não tem quem me leve lá no tanque quando as águas são mexidas. Jesus disse: não, eu não te perguntei isso, não. Isso a gente pode discutir depois, isso é outro assunto. Eu te fiz uma pergunta, ela continua de pé. Tu queres ser curado? Sabe, queridos, muitas vezes a gente pede mal nas nossas orações, o Senhor Jesus diz. Você vai ao médico e ele diz: o que é que você quer? Ele diz: doutor, eu não quero ter câncer, eu não quero ter parada cardíaca, eu não quero ter isso. Ele diz: não, eu não estou perguntando o que tu não quer, eu quero saber o que tu quer. Isso é objetividade, queridos. Pergunta-se uma coisa e alguém responde outra, e aí não vai se entender nunca. Então Jesus diz: o que tu queres? Tu queres ser curado? E ele ainda estava com a mente dele lá na crendice do poço. Ele achava que a cura vinha lá daquele poço, daquele tanque de Betesda. E ele chora profundamente ali. E no choro ele diz que quer ser curado. Jesus diz: então pronto, então levanta, vamos para casa, tira esse negócio aí, vai-te embora, que tu já está curado. Simples assim, querido, mas não é fácil. Simples, mas não é fácil. 38 anos. Por que a gente está falando isso, queridos? Porque a gente quer quebrar esse estigma. A gente quer quebrar essa maldição de que o cara entra na igreja hoje, no outro dia ele está dizendo: Senhor, eu ordeno isso, eu ordeno aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele não faz nada, querido. Ele é um cara que precisa da misericórdia de Deus. E eu digo mais: a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. São as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Deus não aceita a pressão do homem, jamais. Eu quero isso e o Senhor vai fazer isso porque eu faço isso e é um propósito. O propósito é só com ele e com a cabeça dele. Deus não está nesse negócio. Como é que funciona as coisas, França? Conta para nós como funcionam as coisas, só para nós aqui. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Dê uma salva de palmas para o Senhor, querido. É assim que você se chega a Deus, buscando Ele com o coração quebrado, choroso. É quando você chora aos pés do Senhor, diz: Senhor, eu não aguento mais. Até aqui eu lutei com as minhas próprias forças, mas agora é contigo, Pai. Eu não tenho nada para te dar, porque sei que tu não quer. Sacrifício eu não faço, Senhor, porque o Senhor rejeita o sacrifício. Davi disse isso para o Senhor: Senhor, holocausto eu não te ofereço, porque o Senhor abomina os holocaustos. Mas eu te ofereço o meu coração quebrado, o meu coração arrependido, o meu coração contrito, Senhor. Eu te ofereço. É isso, meu querido. É isso, minha querida, que Deus, Ele quer ouvir de nós. Não tem campanha, não tem tempo disso, não tem propósito daquilo, não tem rosa, não tem a madeira, não tem a água, não tem a fita, não tem nada, absolutamente nada. Nada vai nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar e fazer com que nós possamos cada dia mais buscar a presença dEle. Leia a Bíblia, leia coisas boas. Esses dias eu estava lendo John Stott, um excelente livro que um cristão
de respeito, ele pode dizer: eu já li John Stott. É um livro pequeno, é um livro maravilhoso de um homem que tem um testemunho de vida para dar. Não é de um homem empolgado, de um homem cheio de empolgação, de oba-oba e... Não é isso. É de alguém que tem uma história de vida para contar. Que Deus possa nos abençoar abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.